hoje estamos aqui para uma aula para falarmos de contexto da organização. Vamos falar sobre direcionamento estratégico, sobre planejamento estratégico das organizações. Nessa aula, nós vamos falar a respeito de o que é o contexto da organização, né? Por onde começar, vamos falar a respeito da análise SWOT, então, o que é um planejamento estratégico, o que é uma análise SWOT, análise fofa, né? E quais são os próximos passos? Precisamos registrar isso, se nós podemos manter isso em informação documentada, precisa estar por escrito ou não. Então, nós vamos abordar todos esses tópicos para então podermos tirar proveito em relação a essa análise de contexto. A ideia é que tenhamos hoje uma aula bem produtiva. Começar falando o que é essa tal dessa análise de contexto, né? Essa análise de contexto muitas vezes é uma dúvida muito grande para as empresas porque elas não entendem esse termo. Na verdade, esse termo ele vem do regimento SIAC 2018, que roubou o termo, né, da ISO 9001-2015. Então, esse termo começou a ser falado na versão 2015 da ISO, tá? E o que ele diz lá? Que a empresa ela deve avaliar o ambiente interno e o ambiente externo da organização, né? E aí a dúvida é o que é esse ambiente interno e externo. Então, o objetivo é que ela avalie para que a partir dessa avaliação do ambiente interno e externo, ela possa determinar qual é o seu direcionamento estratégico, né? E essa é uma outra palavra que acaba gerando dúvida. Então, logo que a norma entrou em vigor, todo mundo diz assim, nossa, agora a gente tem que contratar uma empresa para fazer um planejamento estratégico. Em momento algum, a norma falou isso, né? A norma falou que a empresa precisa fazer esse mapeamento de ambiente interno e externo para determinar o seu direcionamento estratégico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o que é esse tal direcionamento estratégico, tá bom? Vocês já devem ter ouvido algumas frases assim. A gente muitas vezes usa na questão pessoal, mas serve também para o empresarial. Tudo que eu vou falar aqui hoje, gente, vale para a nossa vida também, né? Não somente como empresa, mas para nós como profissionais também, como pessoas, tá? E a gente já viu muito esse termo assim, vende almoço para comprar janta, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então são frases chavões aí, né? E na verdade também, se você não sabe, na verdade, aonde você quer chegar, a tua empresa ou você está como um barco à deriva. Então, você não sabe, realmente está indo, mas aonde que nós vamos chegar, não sabemos, tá? Então, em função disso, nós vamos tratar dessa questão das estratégias, tá? Desse mapeamento para a gente realmente conseguir chegar no nosso objetivo final. Tá bom? Então, quando a gente fala em direcionamento estratégico, a gente precisa responder algumas perguntas, né? É bom a gente pensar nisso. Então, vamos lá. Como estará o meu mercado, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então, antigamente, as empresas falavam muito de visão de longo prazo. Então, normalmente, a gente falava assim, daqui 5, 10, 15 anos. Porém, nós estamos num mundo hoje que ele está muito, a evolução, a mudança é muito rápida. Então, a gente não trabalha mais com um prazo tão longo. Em geral, a gente trabalha com prazo aí de 1 ano, 3 anos, 5 anos realmente. E não trabalhamos mais com esses prazos de 10, 15, 20 anos, tá? Mas aí é uma pergunta para nós e para a empresa. Como estará o mercado daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos, né? Nós como profissionais também. Por quê? Porque nós precisamos nos qualificar, nos capacitar para estar atendendo também as demandas desse mercado, né? E como empresa, sim, importantíssimo, porque se eu não sei o que o mercado está pensando, né, está querendo ou imaginando para daqui a algum tempo, como é que eu vou me posicionar? Tem algumas coisas, né, a gente tem que saber as tendências de mercado, porque tem algumas coisas que não tem como a gente resolver simplesmente da noite para o dia. Existe um planejamento, né, existe todo um desenvolvimento. E para isso, realmente, a gente tem que ter noção dessa questão. Então, como estará o mercado daqui a um determinado tempo? E esse tempo é você e a sua empresa que vão determinar o que é razoável para fazer essa análise. Outra questão,
Estou preparado para as mudanças? Porque veja, eu acabei de falar que o mercado está mudando muito rápido, mas eu estou preparado? Então, o que eu preciso fazer para estar preparado? Então, qualificação, cursos, isso como pessoa e como empresa em relação a produtos e serviços. Eu estou preparado para entregar para o meu cliente o que ele realmente deseja? Então, preciso pensar nisso. E tudo isso por quê? Porque nós vamos ter que compor aí o nosso mapeamento, a nossa análise SWOT, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, por isso é bom a gente já ficar atento e pensando aí nessas questões, tá? O que eu preciso fazer, né, para estar preparado? Tá? Então, isso é bem importante para você fazer realmente um planejamento. Quais são os meus objetivos? Então, a gente tem objetivos aí pessoais, objetivos como empresa, né? Então, quais são os meus objetivos? Porque se eu não tenho objetivos definidos, de novo, eu não tenho rumo, eu não sei para onde ir. Então, eu preciso ter objetivos claramente definidos para que realmente eu possa estar me direcionando a minha empresa ou a mim como profissional para que eu possa atingir realmente esses objetivos, tá bom? Outra coisa que é importante, no que eu sou bom, né? Vale a mesma coisa, como profissional ou como empresa. Eu sou bom no quê? Por quê? Quando eu digo no que eu sou bom, eu tô pensando nos meus pontos fortes, né? E aí existem algumas correntes, né? Eu até fiz um curso ano passado, e até estou fazendo ainda, e é interessante porque alguns dizem que você tem que focar no que você é bom para ser melhor. E outras linhas dizem que você tem que focar no que você não é tão bom para você ficar né, no meio termo. Aí tudo vai depender da sua estratégia e tudo vai depender do seu objetivo. Então, dependendo do objetivo, pode ser melhor você focar no que você não é tão bom para você nivelar. E dependendo do seu objetivo, é melhor você focar no que você já é bom. Mas para isso você tem que ter clareza. E essa clareza só vem quando você para fazer essa análise, ok? No que eu posso melhorar como empresa, né? Na prestação de serviço, no produto ou como profissional. Então, a gente tem que avaliar, porque daí também vai sair um plano de ação, né? E importante, que recursos que eu vou precisar, porque na verdade, seja um negócio, uma empresa, ou seja profissional, algum recurso você vai demandar, mesmo que esse recurso se chame tempo. E às vezes o tempo é o recurso mais precioso que a gente tem, né? Nem sempre o dinheiro é mais importante, às vezes o tempo é o nosso principal recurso. Então a gente tem que ter uma ideia de quanto vai demandar do nosso tempo, seja na nossa vida, seja na empresa, no negócio, mas a gente tem que ter essa noção para que a gente realmente possa implementar os projetos da forma que a gente gostaria. Em geral, a gente tem uma sensação de que o tempo é curto, né? Que precisaria ter mais de 24 horas no dia, porque realmente a gente vive aquela sensação de que a gente não vai ter tempo de fazer tudo o que precisa, ok? Então vamos lá, por onde começar? Então a primeira questão começo por onde? Então a primeira coisa que uma empresa tem que fazer é definir qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores. E por que isso? Porque se ela não tem isso claro, a gente volta àquela questão do barco, né? Você fica meio com o barco à deriva. Qual que é o objetivo? O objetivo é que, eu sempre digo, as pessoas remem para o mesmo lado, né? Então não adianta a gente ficar aí se esforçando sozinho. Então o dono da empresa tem um objetivo e fica trabalhando para conquistar esse objetivo, mas o funcionário não sabe o que ele deseja e, portanto, ele está indo para o outro lado. E aí todo mundo demanda muito esforço, um desgaste muito grande, muito tempo e não consegue atingir o objetivo pretendido. Então, definir missão, visão e valores é essencial. E o que é a tal da missão? Missão, na verdade, é a razão de existir de uma empresa, tá? Por que ela existe? Então, é a razão de ser, é o propósito dela. Então, toda empresa, ela tem um propósito, né? Além daquele que todo mundo sabe, que é ganhar dinheiro. Afinal de contas, a gente não pode ser hipócrita e achar que alguém trabalha aí por esporte, né? Então, toda empresa, obviamente, ela quer ter lucro. Mas, por trás disso, normalmente existe um propósito, né? Algumas empresas são mais voltadas para as questões ambientais, outras empresas são voltadas para as questões sociais, né? Ou para as questões técnicas, ou para o que for,
tá? Então não importa, aí tem a razão de ser, a razão de existir daquela empresa. Muitas empresas têm o objetivo na nossa área de construção civil, de realizar sonhos, né? No sentido de construir uma habitação digna, né? Que realize o sonho das pessoas, considerando que elas vão morar lá por muitos anos. Então, qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é a razão de ser dessa empresa? Esse é o primeiro ponto a ser considerado e a ser definido claramente. A partir daí, a gente tem que definir qual é a visão. E o que é a visão? É como essa empresa ela quer ser reconhecida, ok? Ela quer... qual é a visão dela de curto, médio e longo prazo? Lembrando que esse nosso longo prazo agora ele é bem mais curto, né? Mas como que ela quer ser reconhecida? Então, às vezes tem assim, eu quero ser a maior empresa do Paraná nos próximos 5 anos, por exemplo. Né? Ou então eu quero ser reconhecida por ser uma empresa sólida, por entregar produtos de qualidade, não sei. Aí a empresa determina qual é o seu propósito e sua razão de ser, tá? E aí, por fim, os valores. Então, o que são os valores? São os princípios, as crenças, aquilo que ela acredita, aquilo que rege a forma de agir dessa empresa. E aí vem aquelas coisas, né, que muitas vezes eu penso que não precisariam nem ser faladas, mas que hoje elas costumam ser explicitadas realmente. Mas, por exemplo, o valor da honestidade, né? Puxa vida, a empresa vai explicitar. Aqui a gente preza como princípio a honestidade. Ou seja, aqui não se aceita comissão, aqui não se aceita jeitinho, aqui não se aceita reserva técnica, né? Que é a famosa comissão, a gente uma reserva técnica. Não tem. Então, na nossa empresa, a gente não aceita isso. A gente não aceita serviço sem nota fiscal. Então, a gente emite nota para tudo. Então, são exemplos, tá? Podem ser outros valores, por exemplo, a questão... do comprometimento, né? Então a gente é comprometido. Então nós somos comprometidos a entregar valor para o nosso cliente, ou comprometidos a entregar o melhor produto dentro do padrão especificado. E aí o que nós vamos fazer? Nós queremos pessoas comprometidas. Então o objetivo é, na verdade, que você consiga ter pessoas próximas a você que compartilhem dos mesmos valores. Porque se, mais uma vez, você tiver determinados valores da empresa e as pessoas tiverem outros valores, né, você não vai estar remando para o mesmo lado. Existe um caso, eu não lembro a data, mas eu sempre conto essa história, até foi um professor meu que contou, né, mas um caso de um processo seletivo da Natura, né, onde ela em algum momento, ela fez um processo seletivo, onde ela colocou Natura contrata e ali colocou os requisitos da vaga, e choveu o currículo, certo? Aí, num próximo processo seletivo, o que ela fez? Ela pegou e colocou assim, empresa do ramo de cosméticos, de beleza, alguma coisa assim, contrata. E colocou os seus valores, né? A sua missão ali, o que está envolvido ali realmente no DNA da empresa. E aí, só se candidatou quem compartilhava desses valores, desses princípios. E com certeza, você tem um processo seletivo muito mais assertivo. Por que você tem um processo mais assertivo? Porque, na verdade, o que acontece é que você seleciona essas pessoas direcionadas, aquelas pessoas que não gostam daquilo, esse blá 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 de sustentabilidade, eu não curto isso. Ele nem manda, né? Então, você fica realmente com as pessoas que compartilham dos mesmos valores. E isso é muito bom, isso gera maior engajamento durante o processo produtivo, né? Então, ele é mais assertivo, então você acaba tendo uma economia nesse processo seletivo, porque você tem menos currículos para selecionar, você evita de fazer uma contratação errada, né, inadequada, e, portanto, você consegue ser mais efetivo, tá? E sem contar a motivação do colaborador, que aí é muito mais do eu faço porque eu compartilho desse ideal do que eu faço porque eu sou obrigado. Então as pessoas realmente elas se motivam mais por estarem comprometidos pela mesma causa, ok? Então vamos lá, e o que são essas tais questões internas e externas, e o que é essa tal de análise SWOT que as pessoas falam, matriz fofa, né? O que é isso? Então, na verdade,
tá? A identificação do ambiente interno e externo é você poder avaliar no ambiente externo as oportunidades e ameaças que o mercado está oferecendo e no ambiente interno seus pontos fortes e suas fraquezas. A partir desse momento, quando você faz esse levantamento, a gente está fazendo uma matriz SWOT ou FOFA. SWOT vem das iniciais das palavras em inglês e FOFA das iniciais da primeira letra das palavras em português, que é justamente forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ok? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, olhando para um ambiente externo, será que a gente tem muitas mudanças nesse ambiente externo? Né? Hoje nós temos muitas mudanças muito rápidas e muito impactantes. Então, o que nós precisamos? Verificar nesse ambiente externo, ou seja, fora das portas da nossa empresa, o que nós temos ali de oportunidades que o mercado está nos oferecendo. Essas oportunidades vão compor aí uma matriz. Então, a gente vai montar uma tabelinha onde a gente coloca ambiente interno, forças e fraquezas, e ambiente externo, oportunidades e ameaças. E a gente faz uma matriz onde a gente vai ter um cruzamento de informações, tá? Então, você vai avaliar aí. Então, assim, o ambiente externo tá favorável? E, gente, eu acho que esse ano de pandemia, ele serviu para mostrar isso pra gente. Nossa, é um ano pandêmico, é péssimo, vai fechar tudo. O que é uma ameaça para um nicho, para um ramo de empresa, é uma super mega oportunidade para um outro ramo de empresa em um outro nicho. Então, aqui não existe resposta certa, aqui não existe o mesmo levantamento para empresas diferentes. Você tem que realmente avaliar as particularidades de cada empresa. Porque para uma determinada empresa, a pandemia ela foi um sucesso total. Foram muitas oportunidades, né? Então vamos lá. No nosso caso da construção civil, nós enxergamos como uma oportunidade ou como uma ameaça? Então, quando a pandemia começou, a primeira coisa que todo mundo colocou lá, nossa, é uma ameaça, que na maioria das vezes é realmente. Tá? Então, o que a gente pode ter de problema com relação à pandemia? A gente pode ter problema de atraso na obra. Sim, é uma ameaça. A gente pode ter problema da contaminação de colaboradores, de ter um surto interno. É uma ameaça. Então, a gente pode ter um custo muito maior na nossa obra em função do aumento do material de construção, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, é uma ameaça. A gente pode ter perda de vidas, né? De colaboradores. Então, a gente tem várias situações. O que mais que pode ser uma ameaça no nosso mercado? A instabilidade econômica e financeira. Então, cada vez que a gente liga a televisão, ou ouve no rádio, ou qualquer noticiário, a gente tem uma série de notícias da política e da economia que afetam diretamente os negócios. Para alguns positivamente, para outros negativamente. Então, para nós, a gente vai colocar lá, é uma ameaça à instabilidade econômica e política. Né? Então vai estar lá, a gente está mapeando. Mas lembrando que numa outra empresa ela pode estar enxergando tudo isso como uma oportunidade e não como uma ameaça, tá? Agora, vamos lá. LGPD, gente, que eu já falei para vocês em algumas lives, eu comentei. A LGPD é uma ameaça para algumas empresas, né? Nossa, eu posso ser multado, eu posso ter uma série de problemas por não atendimento da LGPD. Para outras, pode ser uma grande oportunidade de se diferenciar no mercado. Então, tudo tem os dois lados da moeda, tá? Temos outras questões, a possibilidade da junção de empresas, de um consórcio, ou da criação de uma holding, ou desmembramento, né, de uma empresa em vários outros braços. Pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça. Então, o importante é você fazer esse levantamento. Gisele, como é que a gente faz esse levantamento? Bem, em geral, quando a gente está falando dessa análise de contexto da organização, isso normalmente está na mão da alta direção e não nós, né, que estamos ali na qualidade no dia a dia. Porém, cabe a nós, eventualmente, fazer os alertas, né? Olha, vocês já pararam para pensar nisso? Tem esse tipo de situação? Então, vai depender muito do porte da empresa. Empresas de grande porte, normalmente, está concentrado somente na alta direção. Empresas menores, em geral, a gente acaba participando mais ativamente nesse processo, tá bom? Então, mapear isso, ambiente externo, oportunidades e ameaças. O que temos hoje?
tá? Vai registrar isso, cada uma no seu quadrante bonitinho, e lá vai começar a colocar aí tudo que você lembrar. É um brainstorming mesmo. Como fazer o levantamento? Muitas vezes você pode fazer esse levantamento olhando notícias, pesquisando na internet, através de sindicatos, para entender como que o mercado está entendendo, né, esse ambiente externo, analisando números, tabelas, gráficos, tudo isso vai ajudar a compor essa análise, tá bom? Que mais? Aí a gente pode avaliar a questão dos pontos internos, né? Do ambiente interno. No ambiente interno, a gente vai avaliar o quê? Pontos fortes e pontos fracos, vamos chamar assim, as fraquezas da empresa. Não necessariamente um ponto fraco, porém um ponto aí a ser avaliado, a você ficar realmente atento. E de novo, tudo que eu vou falar aqui pode ser ponto forte ou pode ser fraqueza, dependendo da empresa. Então vou dar um exemplo para vocês. Funcionários muito antigos na empresa, isso é um ponto forte ou um ponto fraco? Então depende, a gente tem os dois lados. Por quê? Porque nós podemos ter, por exemplo, numa empresa, funcionários muito antigos, pode significar que ele é muito tranquilo, muito acomodado, que ele não está se atualizando, que ele está ficando obsoleto. Mas em outras empresas, isso pode estar relacionado com confiança, pode estar relacionado com o fato de você poder realmente contar com o colaborador. Então vai depender. Eu tenho um cliente que eles têm funcionários operacionais de obra que tem 20 anos de empresa. Você diz, nossa, mas hoje em dia ninguém usa isso, todo mundo usa empreiteiro. Mas o tipo de trabalho que eles fazem, eles não podem contar com empreiteiro. Por quê? Porque empreiteiro é assim, você não tem autonomia, autoridade efetivamente, no sentido assim, não, ponha tal pessoa, tire tal pessoa, você contrata um serviço e ele vai dispor as pessoas que ele tem, né, naquele momento, ou ele pode pôr de uma outra obra, mas é ele que determina na maioria das vezes. Quando você tem um funcionário próprio, você já conhece, ele já está treinado, ele já sabe o jeito da empresa, ele realmente se compromete. Então, essa é a grande diferença, tá? Então, para algumas pode ser ponto forte, para outras fraco, porque para outras ela considera que é um custo. Ter funcionário próprio, muitas vezes eu não tenho obra o tempo todo, e aí isso acaba ficando um custo alto. É verdade também. Outra questão, colaboradores muito jovens. Isso é bom ou isso é ruim, né? Depende, não tem bom ou ruim, né? Vai depender exatamente do quê? Se a gente tem uma empresa onde só tem jovens, então você tem aquele gás, vontade de fazer, né? Porém, às vezes falta experiência. Então você tem que suprir essa experiência de alguma forma. Algumas empresas optam de suprir essa inexperiência com a contratação de consultorias, por exemplo. Ótimo, pode ser, né? Outras têm algumas pessoas chaves na empresa, que são pessoas mais experientes, para dar um suporte aí para essa equipe mais jovem, tá? E na minha empresa não. Na minha empresa só tem pessoas mais velhas, todo mundo é super experiente. Aí começa o outro lado da moeda. Aí essas pessoas são mais resistentes à mudança, essas pessoas não gostam tanto de tecnologia. Então você tem o outro lado da moeda. Mas ok, não tem certo ou errado. Para uma empresa vai funcionar de uma forma, para outra empresa vai funcionar de outra forma. O que é o importante? O importante é que isso seja mapeado. Então você vai lá na sua planilha e vai locar se é uma força ou se é uma fraqueza. Outra coisa, o uso de tecnologia. Né? A empresa usa muita tecnologia. Isso é uma força ou é uma fraqueza? Depende. Então, ela pode ser realmente uma força, né? Porque você tem produtividade, agilidade em processos, mas ela pode ser uma fraqueza. Agora a gente tem a LGPD envolvida, a gente tem às vezes pessoas, como eu falei, às vezes pessoas mais velhas que têm mais dificuldade no uso. Ou ao contrário, não ter a tecnologia. Isso é um ponto fraco? Depende. Isso impacta no resultado final? Se impacta, é. Se não impacta, não é necessariamente um ponto fraco. Por quê? Porque a empresa não é obrigada a ser uma empresa super tecnológica. Então, importante de novo, é você realmente avaliar a realidade da sua empresa, né? Questões de segurança do trabalho. Isso é um risco?
se a gente olhar no ambiente externo, isso é um ponto forte ou um ponto fraco quando a gente olha no ambiente interno? Tem empresas que têm uma preocupação maior com as questões de segurança do trabalho, então pode ser um ponto forte. Tem aquelas que não são tão preocupadas com a segurança do trabalho, e aí a gente tem um ponto fraco. E aí quando a gente fala de ambiente externo, né, tô falando de mercado, é uma oportunidade ou uma ameaça? Então veja, quando ela é um ponto forte da empresa muitas vezes e ela leva aquilo super a sério, pode ser um ponto forte no mercado quando você faz um tipo de obra específica, por exemplo, industrial, comercial, onde existe uma exigência maior nesse sentido. Agora, pode ser um ponto fraco, por quê? Porque se acontecer um acidente grave, isso afeta diretamente a imagem da empresa. Então, a gente tem que estar avaliando isso. Então, são vários pontos a serem considerados e avaliados nesse processo, tá? E você vai montar essa matriz. No final dessa live eu vou deixar também, amanhã eu vou fazer um post sobre isso e vou colocar para vocês um link, né? Se vocês entram no grupo do Telegram, que é a Comunidade Stydel Consultoria, que lá vai ter um link para um e-book gratuito, tá? Para vocês acessarem esse conteúdo. Então lá eu coloco um conteúdo aí sobre análise SWOT, onde eu vou análise de contexto e eu vou explicando direitinho e tem aí umas coisinhas extras que eu não vou falar na live de hoje que vocês podem baixar lá, tá bom? Então, assim, ó, nessa matriz, quando a gente faz a combinação, então, que eu tenho aqui, ó, ambiente interno, eu tenho forças e fraquezas, eu tenho aqui ambiente externo, oportunidades e ameaças. Então, imagina que eu tenho quadrantes aqui, né? 4 quadrantes. Em cada junção desses quadrantes, eu vou ter ali qual é o meu direcionamento estratégico. Então, quando eu tenho muito ponto fraco, com muita ameaça, eu vou estar num ambiente de sobrevivência. Ou seja, se eu não fizer nada, a minha empresa vai fechar. Se eu tiver muitos pontos fortes, mas eu tenho muitos pontos fracos, desculpe, mas muitas oportunidades, eu vou estar num direcionamento de crescimento. E a princípio a pessoa diz, nossa, que legal, agora sim, só para frente e avante. Mas nem sempre. Na minha opinião pessoal, esse ponto é o mais crítico de todos. Por quê? Porque é onde a empresa está vendo muita oportunidade no ambiente externo e ela se anima e ela vai com tudo. Porém, ela tem muitas fraquezas internas. Ela não está preparada para todo esse crescimento que está disponível para ela. E é aí que é o perigo, onde as empresas muitas vezes fecham. Porque no modo sobrevivência, ela está ciente que se ela não fizer alguma coisa, ela vai fechar. Ok, então você está ali, ó, você está ligado com o perigo. Agora, quando você está no crescimento, você se empolga com as oportunidades que você tem e deixa de lado realmente as preocupações com os pontos fracos. E aí é o grande problema. Eu já vi empresas fechando porque estavam justamente nesse quadrante do crescimento. Então, cuidado, na hora que fizer o mapeamento, você identifica essas questões. Aí a gente tem o quadrante da manutenção, que é quando a gente tem muitos pontos fortes dentro da empresa, mas o ambiente externo não está favorável. A gente tem muitas ameaças. E, na verdade, para muitas empresas hoje, a gente está justamente nesse ponto. São boas empresas que têm muitos pontos fortes internamente, porém o nosso mercado às vezes não está tão favorável em alguns aspectos. Então, a gente está na manutenção e a manutenção é um ponto que é positivo no sentido de que ela tem que se preparar, obviamente, para essas ameaças, mas ela está numa boa condição e aí como ela tem muitos pontos fortes, ela vai atuar nessas ameaças. O problema, muitas vezes, nesse ponto, é que a gente não tem muita ação sobre as ameaças. Então, nem sempre a gente tem o que fazer. E aí, na hora que a gente vai fazer análise de risco, a gente acaba aceitando esse risco e aí tenta contornar da melhor forma possível, mas não que a gente tenha gestão. Quando a gente fala das fraquezas internas, a vantagem é que normalmente a gente tem gestão sobre isso, né? Por quê? Porque eu identifico qual é a minha fraqueza e faço um plano de ação realmente para resolver esse problema. E no ambiente externo, às vezes, não tem como.
tá? E o último quadrante da análise estratégica seria justamente a parte de desenvolvimento, que é quando você tem muitos pontos fortes e muitas oportunidades. Então aí literalmente é foguetinho subindo, né, para frente e avante. A empresa realmente está numa maré muito boa, ela está preparada para crescer realmente com menos preocupações, tá? A partir disso, a empresa vai definir quais são as estratégias que ela vai adotar para realmente atingir os seus objetivos. Por quê? Então, agora eu já criei uma missão, já defini minha visão, já defini meus valores. Lógico, a gente não está falando disso agora, mas isso inclui também a definição da política de qualidade da empresa. A partir daí, eu fiz uma análise SWOT, né? Defini os meus pontos fortes, minhas fraquezas, oportunidades e as ameaças relacionadas ao meu negócio. Tenho que definir os meus objetivos. Esses objetivos, eles vão estar relacionados aí com toda essa missão, visão e valores, e conhecendo toda essa questão do ambiente interno e externo, eu vou saber criar um plano de ação adequado para que eu possa realmente atingir os meus objetivos. Então, isso é super importante, tá? Então, é bem legal. A gente vai começando a mapear tudo e aí sim a gente começa a saber onde estou, para onde vou e o que eu vou fazer para chegar lá. Então, isso é bem legal, tá? Outra coisa que as pessoas normalmente perguntam é se tem validade essa análise, né? Então, já aconteceu comigo em auditoria externa, né? Eu indo para fazer auditoria de certificação, a empresa me apresentou um planejamento estratégico. Assim, eu falei, como que vocês fazem essa análise de contexto? Vocês têm alguma coisa sobre isso? Não, Gisele, eu tenho, a gente já contratou uma consultoria especializada em planejamento estratégico. Eu falei, nossa, que legal, deixa eu dar uma olhada. E realmente ele me apresentou um documento bem bacana. Só teve um problema, que quando eu fui avaliar esse documento, né, ele era de 3 anos atrás. E aí a pergunta é, tem validade? E a resposta é, validade formal não existe. Então, a norma ela não diz, você deve realizar análise de contexto de X em X tempos. Agora, sim, existe validade com relação às informações. Então, falei várias vezes nessa aula, olha, o ambiente externo está mudando muito, as realidades hoje são muito dinâmicas, né? Então, a situação é uma hoje, amanhã é outra situação. Veja as questões da própria pandemia. Então, não dá para a gente falar assim, olha, nós vamos fazer a nossa análise de contexto uma vez por ano. Isso não é suficiente, tá? Então, assim, não há necessidade de você ter uma data específica para a realização, porque o que é importante? A análise de contexto ou a redefinição aí desse direcionamento e dessa questão do mapeamento do ambiente interno e externo, ele tem que ser feito quando as coisas mudam, né? Então, veja, eu recomendo normalmente que seja feito pelo menos semestral, que eu acho que é aceitável, né? Pode ser que você precise fazer mais que isso, talvez não, mas uma vez por ano, na condição que nós estamos hoje, ela é insuficiente, porque as coisas mudam e aí você não tem aquele acompanhamento para avaliar se o seu plano de ação para atender os objetivos que você tem ali na frente, se você vai atingir, porque você não mudou a rota. A ideia é você monitorar para que você possa fazer mudança de rota. E o regimento SIAC diz que a empresa tem que monitorar essas informações do ambiente interno e externo. Então, se precisa monitorar, você vai ter que apresentar, vai ter que estar acompanhando isso de alguma forma para que você possa fechar o contexto da organização como um todo, ok? E aí, o pessoal também costuma perguntar se precisa ter informação documentada, se tem que estar formalizado, se tem que ter um documento, né? E a norma, nesse requisito, ela não exige informação documentada, tá? Porém, a gente tem um problema. Como é que você evidencia que você está monitorando se você não tem isso documentado? Então, veja, em geral, durante as auditorias, o auditor não pode dizer para você assim, deixa eu ver o teu planejamento estratégico documentado, porque a norma não existe. Então, o que ele vai fazer?
ele vai pedir para conversar com a alta direção e vai verificar o que a alta direção vai falar sobre o assunto. Então, ele sabe o que é ambiente interno e externo, ele sabe avaliar, fazer esse mapeamento, o que ele está percebendo do mercado hoje. Aquilo faz sentido? E aí você vai começar a perguntar, ok, isso é importante para vocês? E o que vocês estão fazendo para isso? A cada quanto tempo você revisa? Você está atingindo tua meta em função disso? Então, o auditor vai compor ali a sua análise baseada de uma série de informações que ele vai tirar diretamente da alta direção. Então, pela norma, não há necessidade de documentar. Porém, eu sempre digo que não é muito fácil você fazer isso de forma não documentada. Até porque as coisas mudam e a gente esquece, né? Então é super importante, na minha opinião, a gente documentar para que fique formalizado, inclusive, todo o plano de ação que a gente estabelece, tá? Outra questão que eu acho importante é que para a pessoa responsável pela qualidade faz toda a diferença. Porque se está só na cabeça do diretor, muitas vezes você não consegue direcionar o seu trabalho e da equipe para que venha, como se diz, todo mundo remar para o mesmo lado, né? Então a gente possa realmente estar contribuindo para que esse planejamento estratégico seja atingido, esses objetivos sejam atingidos. Então eu particularmente acho legal quando está formalizado, né? E que as pessoas têm conhecimento. Agora, não existe uma obrigação mediante auditoria, então em caso de auditoria, basta a entrevista com a alta direção para que realmente ele possa informar, né, todas as análises e tudo mais. Aí o importante é que o auditor saiba se posicionar e saiba fazer a entrevista, perguntar, para que ele possa realmente conseguir as informações que ele deseja. Quero reforçar com vocês que então eu tenho um e-book gratuito sobre esse assunto. Entrem no grupo do Telegram, no Comunidade Style Consultoria, lá vai ter todo o material disponível gratuitamente para vocês, ou também entrem no site styledoconsultoria.com.br, se cadastrem na área de membros e tenham acesso lá a uma série de materiais também que eu vou divulgando, e-books, né? Lá tem a norma com as mudanças e tem várias informações lá. Então, sigam aí no Instagram também, que eu vou colocando as informações, mas no canal do Telegram e no site sempre temos informações lá. E também tem o blog no site, né, com alguns assuntos ali também disponíveis para vocês.